Salve, salve, minha família Caipora! Tudo bom com vocês? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre trouxe para vocês essa quantidade gigantesca de palpites com muita qualidade, beleza? E como sempre, nós trazemos os resultados dos palpites dos dias anteriores, tá? E eu trago para vocês os resultados do dia 11 de junho. Tivemos 23 palpites com 17 greens e apenas 6 reds, tá? Tivemos 74% de taxa de acertos para este dia, tá? Já para o dia de hoje, nós tivemos os palpites do dia 12, dia dos namorados, tá? Já deu aquele beijo na sua cremosa? Então, eu trago para vocês 16 palpites com 8 greens e apenas 2 reds até o momento, tá? Tivemos ainda 6 jogos que irão acontecer. Então acompanhe a nossa planilha Caipora, que está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos nossos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza? Sempre deixo alguma entrada lá algum dos dias da semana, beleza, galera? Então, eu trago para vocês esses palpites do dia 13 de junho, tá? E também eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, deixassem seu like e também deixassem um palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos vídeos, tá? E aí, o bilhete que vocês fizeram com nossos palpites bateu? Deixe seu like aí. Não se esqueçam também de falar nos nossos comentários o que vocês fizeram com o bilhete que bateu, beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites do dia 13 de junho? Bora pra intro! Bora, galera Caipora, iniciar aqui então. Eu trouxe para vocês hoje 19 palpites para o dia 13 de junho, tá? Eu trago para vocês o Dinamo Samarkand contra o Olympique Tashkent. Trago essa partida na Superliga do Uzbequistão com o mercado de under 3,5 gols. O Dinamo tem 41% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Olympique tem 39%. Verificando histórico, são 2 partidas com 2 empates e a média de gols é de 2 gols. Em séries, do Dinamo vem sem derrotas a 5 jogos e empatou 4 deles. E nos últimos encontros, tivemos o under 3,5 gols nas 2 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas das 2 equipes. Então, para essa partida, eu separei este mercado de under 3,5 gols, beleza? Próxima partida é o Jazz contra a Vadiakovsky. Separei essa partida com vitória seca para casa na Ikonen da Finlândia. O Jazz tem 80% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vadiakovsky tem 11%. Em séries, o Jazz vem sofrendo gols a 9 jogos e o Vadiakovsky vem perdendo a 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Jazz venceu em casa apenas uma partida das 3 partidas que disputou nos últimos jogos. E o Vadiakovsky fora de casa não vence nenhuma das partidas, ele perdeu todas. Então, para essa partida, separei vitória seca para casa. Fechou? Próxima partida, o Pirâmides contra o Smolra. Separei essa partida no Egito na Premier League com o mercado de over 1,5 gols. O Pirâmides tem 63% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Smolra tem 61%. No histórico são 8 vitórias do Pirâmides, 5 empates e 3 vitórias do Smolra. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Pirâmides vem vencendo as 5 partidas e o Smolra vem a 7 jogos marcando gols. Últimos encontros das 2 equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das 2 equipes. Então, para essa partida, separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Berkane versus Kemis Amanha. Separei essa partida na Botola Pro do Marrocos com o mercado de under 3,5 gols. Berkane tem 60% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Amanha tem 56%. No histórico, 2 vitórias do Berkane e 3 do Amanha. Verificando na média de gols, é de 3 gols. Em séries, as 2 equipes não empatam as 5 partidas. E nos últimos encontros das 2 equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Deportivo Riestra contra o River Plate. Separei essa partida na primeira divisão da Argentina com o mercado de empate anula para fora. O River Plate jogando fora de casa tem 66% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Riestra tem 33%. No histórico, foi uma partida com uma vitória do River Plate por 3-0.
E verificando em séries, o Riestra vem perdendo a 4 partidas e o River Plate não empata a 5. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do River Plate em 4 das suas últimas 6 partidas e o Riestra vem perdendo a maioria das partidas, venceu apenas uma por 1-0 no São Lourenço, jogando em casa. Então para essa partida eu separei empate anula para fora, beleza? Próxima partida, Cork City versus CoBH Rangers. Separei essa partida na primeira divisão da Irlanda com o mercado de over 1,5 gols. O Cork tem 70% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O BH tem 61, verificando o histórico 11 partidas para o Cork, 2 empates e uma do CoBH. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Cork não perde as 5 partidas e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Espanhol versus Sporting Gijón. Separa essa partida na segunda divisão da Espanha com o mercado de under 3,5 gols. O Espanhol tem 48% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 67%. O Sporting tem 50%. O histórico são 8 vitórias do Espanhol, 8 empates e 10 do Sporting. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Espanhol não perde as 5 partidas e o Sporting não empata as 5. Últimos encontros, temos no mercado de under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Espanhol, under 3,5 gols nas 5 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida que o Sporting Gijón venceu por 5-2 o Andorra. Então para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, Njarðvík versus Reykjavik. Separa essa partida na Lane Juidade da Islândia com o mercado de over 2,5 gols. Njarðvík tem 52% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. Reykjavik tem 39%. O histórico são 5 vitórias do Njarðvík, 2 empates e 5 do Reykjavik. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Reykjavik vem sofrendo gols há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Víkingur Reykjavik versus Fylkir Reykjavik. Separa essa partida na Copa da Islândia com o mercado de casa para se qualificar. O Víkingur Reykjavik tem 72% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fylkir tem 33%. Verificando o histórico, são 10 vitórias do Víkingur, 5 empates e 13 do Fylkir. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Víkingur vem a 10 jogos marcando gols e o Fylkir vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Víkingur em 5 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Víkingur venceu 5 das últimas 6 partidas que ele disputou e o Fylkir fora de casa não vence. Então para essa partida eu acredito que casa se qualificará, beleza? Próxima partida, Sarmiento versus Estudiantes de La Plata. Separa essa partida na primeira divisão da Argentina com o under 3,5 gols. Estudiantes tem 49% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 56%. O Sarmiento tem 28%. Verificando o histórico, são 5 vitórias dos Estudiantes, um empate e uma do Sarmiento. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, Estudiantes vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Sarmiento, under 3,5 gols em 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida que o Estudiantes perdeu por 4-3 para o Aspato. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Tigre contra o Belgrano. Separa essa partida na primeira divisão da Argentina com vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada, inclusive para empate. O Tigre tem 6% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Belgrano tem 67%. No histórico são 6 vitórias do Tigre, 4 empates e 6 do Belgrano. E a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Tigre vem sofrendo gols a 10 jogos e o Belgrano vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros, temos vitória e empate do Belgrano em 3 das últimas 6 partidas. E verificando os últimos jogos na casa do Tigre, o Belgrano venceu e empatou 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Belgrano nas suas últimas 5 partidas de 6, enquanto o Tigre ele não vence nenhuma partida dos últimos 6 jogos. Então para essa partida, vitória e empate para fora. Fechou? Próxima partida, separei o Cruzeiro contra o Cuiabá. Separei under 3,5 gols para essa partida no Campeonato Brasileiro Série A. O Cruzeiro tem 60% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos.
Cuiabá tem 50. No histórico, 2 vitórias do Cuiabá e 2 empates. E a média de gols é de meio gol. Em séries, o Cruzeiro vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, temos under 3,5 gols nas 4 partidas que disputaram. Na casa do Cruzeiro, under 3,5 gols na única partida. Nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Atlético Paranaense contra o Criciúma. Separa essa partida com empate anula para casa no Brasileirão. O Atlético Paraná tem 67% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Criciúma tem 39. No histórico, 8 partidas do Atlético, 1 empate e 3 do Criciúma. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, as duas equipes vêm perdendo nos últimos jogos. E nos últimos encontros, temos o mercado de empate anula para o Atlético Paranaense em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Atlético, ele venceu a única partida que disputaram. Nos últimos jogos dos campeonatos, principalmente em casa, o Atlético Paranaense ele vem vencendo ou empatando suas partidas. Então, eu acredito que para essa partida nós teremos uma vitória do Atlético Paranaense. Se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, Internacional contra o São Paulo. Separa essa partida no Brasileirão com o mercado de vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada, tá? Temos 89% de aproveitamento para o São Paulo nos últimos 9 jogos e o Internacional tem 72%. No histórico são 16 vitórias do Internacional, 16 do São Paulo e 12 empates. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros temos vitória e empate do São Paulo em 4 das últimas 6 partidas. No Beira-Rio, na casa do Internacional, temos vitória e empate do São Paulo em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, temos vitória do São Paulo ou empate nas últimas 6 partidas que ele disputou. E o Internacional venceu apenas uma partida em casa, tá? Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Flamengo contra o Grêmio. Separa essa partida com o mercado de over do 1,5 gols no Brasileirão. O Flamengo é o favorito para a partida com 64% de probabilidade de vitória. Tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Grêmio tem 67%. Verificando o histórico, são 21 partidas do Flamengo, 10 empates e 15 do Grêmio. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Flamengo vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Flamengo, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Amazonas contra a Chapecoense. Separa essa partida na Série B do Brasileirão com o under 3,5 gols. O Amazonas tem 48% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Chapecoense tem 50%. Em séries, Chapecoense vem sem vitórias a 5 jogos e empatou 4 deles. E nos últimos encontros, temos under 3,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Lanús contra o Racing. Separa essa partida na primeira divisão da Argentina com o over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória, temos uma pequena vantagem para o Racing jogando fora de casa, que está com 40%. 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Lanús tem 56%. No histórico, 15 vitórias do Racing, 9 empates e 3 vitórias do Lanús. A média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o Racing vem a 5 jogos vencendo. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Lanús, over do 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over do 1,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o Bahia contra o Fortaleza, clássico no Nordeste. Separei essa partida na Série A do Brasileirão com o under 3,5 gols. O Bahia tem 50% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fortaleza tem 56%. No histórico, 8 vitórias do Bahia, 7 empates e 7 do Fortaleza. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bahia vem a 10 jogos marcando gols e o Fortaleza vem a 9. Últimos encontros, temos under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Bahia, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, Palmeiras contra o Vasco da Gama. Separei essa partida na Série A do Brasileirão com o mercado inusitado que eu quase não trago aqui, tá? Eu trago para vocês vitória ou empate para casa e under 4,5 gols. O Palmeiras tem 69% de probabilidade de vitória
e na forma recente 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vasco tem 39. No histórico, 15 vitórias do Palmeiras, 11 empates e 6 do Vasco. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate do Palmeiras em todas as partidas que disputaram, tá? E todas as partidas tivemos o under 4,5 gols. Verificando no Allianz Parque na casa do Palmeiras, temos o mercado de under 4,5 gols em todas as partidas também, e o Palmeiras venceu ou empatou 5 das últimas 6 partidas neste mercado, beleza? E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Palmeiras venceu ou empatou 5 das suas últimas 6 partidas e 5 delas também tivemos o under 4,5 gols. Já o Vasco, ele perdeu com mais de 4 gols apenas para o Flamengo na última partida que disputou. E todas as partidas que ele teve foram under 4,5 gols, tá? E o Vasco fora de casa vem perdendo a maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa e under 4,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. E não se esqueçam de ficar para ver o nosso Bilhete Caipora. Fala, Caiporada, cheguei com o nosso Bilhete Caipora. Mas que judiação do nosso bilhete de ontem. Nossa senhora, o Cúpio, ele perdeu um pênalti no segundo tempo e não conseguiu empatar a partida. Teve 22 finalizações contra 3. Olha só que jogo que foi. Ele sofreu um gol no primeiro tempo e acabou perdendo por 1-0. O Raka conseguiu segurar o resultado. Que pena, né? Mas vamos lá para o nosso bilhete caipora do dia 13. Eu trago para vocês o Jazz para vencer a partida contra o Vadiakoski. Separei under 3,5 gols para o Amazonas contra o Chapecoense e o Atlético Paranaense com empate anula em cima do Criciúma. Separei vitória e empate para fora em Internacional contra o São Paulo e o over do 1,5 gols para o Flamengo contra o Grêmio. Por último, vitória e empate para casa e under 4,5 gols para o Palmeiras contra o Vasco da Gama. Beleza? Uma odd total de 3,90 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!